A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando é a irmã Solange Souza, da Assembleia de Deus Ministério Unidos Vencemos, aqui em João Pessoa. Eu estou aqui com o nosso irmão Gabriel, essa criança que tem 8 anos de idade hoje. E nós estamos aqui para contar uma visão que Deus deu a Gabriel. A paz do Senhor, Gabriel. Amém. Vou começar lendo um versículo que se encontra em Êxodo, capítulo 32, versículo 1 ao 8, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque enquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas. Trazei-mos. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxe-lhes a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão pegou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte amadrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantassem a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que lhe tiraram da terra do Egito. Bom, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e a gente vai tornar para o pó da terra. Nós temos uma alma dentro de nós que é a vida, né? Nosso sangue é a nossa vida, mas temos o nosso espírito. E é interessante porque eu costumo dizer que quando Deus soprou nas narinas do homem, ele repartiu um pouco da vida dele e do espírito dele conosco. E o ser humano dentro de si tem uma necessidade, que é um espaço vazio que nós temos dentro de nós, que é o espaço do Espírito Santo, que é a adoração que nós entregamos ao Senhor. Então, nós como seres humanos temos a necessidade de preencher esse espaço, que é o espaço espiritual. Eu estou falando de parte espiritual. E ou a gente enche esse espaço de nossa vida espiritual com a presença do Espírito Santo, ou vai ficar vazio. E nesse caso a gente vê um exemplo bem típico dessa situação. Se as pessoas se distanciam de Deus, automaticamente fica um espaço vazio na alma, no coração. E eles agora tentam preencher, só que eles não tentaram preencher com a presença do Espírito Santo, mas eles queriam ali uma imagem, algo que fosse visível. Infelizmente, muitos, por falta de fé, precisam de algo físico, algo palpável, né? E ali o povo fala com Arão para que ele fizesse um Deus para eles, um Deus que vá adiante deles, ou seja, o Deus, quando eles dizem vá adiante, eles estão querendo dizer um Deus que nos guie, né? Se vai adiante é porque vai guiando. A outra coisa que me chama a atenção aqui é que para muitos não é o caso do que vamos contar agora na visão, mas também encaixa perfeitamente, que querem questionar porque a Bíblia diz, né, que Abraão mandou um presente para sua futura nora, um colar. A gente vê aqui que o povo tinha os pendentes
que estavam nas orelhas, nos braços, e eles deram na mão de Arão para derreter e fazer aquele bezerro. Então a gente vê aqui que o povo aqui nesse momento usava. Porém, a gente vê também no livro de Ezequiel que Deus amaldiçoou o uso dessas joias, porque o uso das joias representaram para o Senhor uma idolatria, um Deus, porque foi através das joias que o povo derreteu e fez um Deus, um bezerro. Aqui nesse caso a gente vê que quando é feito esse bezerro, Arão apregoa e diz: olha, amanhã será festa ao Senhor. Como assim? Será que eu posso ser idólatra e mesmo assim fazer festa para o Senhor? Eu estou servindo a dois senhores. E a Bíblia diz que o povo madrugou, o povo ofereceu holocaustos, sacrifícios, ofertas. E depois se levantaram para comer, beber e folgar. Se levantaram para fazer festa. Então aí a gente vê claramente uma mistura. Eu sirvo a Deus num momento e no outro momento eu idolatro, eu adoro a bezerros de ouro que eu mesmo levantei sobre a minha vida. E Deus fala com Moisés para ele descer porque o povo já havia se corrompido. Isso significa dizer que todo bezerro que eu levanto na minha vida e esse bezerro vai adiante de mim guiando a minha vida e não Deus guiando, torna-se uma abominação ao Senhor. Nesse caso, eu estou servindo a dois senhores. E Deus disse que o povo depressa tinha se desviado do que Deus havia ordenado. Fizeram o bezerro e se inclinaram perante ele. E ainda disseram: estes são os teus deuses, ó Israel. Então, quais são os deuses nos dias de hoje? Hoje nós temos vários deuses, vários bezerros de ouro que têm ido adiante do povo, e eu falo de todo o povo, mas eu vou falar especificamente com o povo de Deus. Quantos bezerros que foram levantados que têm tomado o lugar de Deus, e é sobre isso que nós queremos falar. E no dia 17 de outubro, que foi na última quinta-feira passada, 17 de outubro desse ano, 2019, estávamos aqui na igreja na oração das 6 horas da noite, antes de começarmos o culto. E nós estávamos orando, eu até num momento estava conversando com uma jovem que estava aqui, e de repente Deus arrebatou a irmã Thalia, e naquele arrebatamento nós viemos todos para frente e fizemos um círculo e começamos a orar, intercedendo por aquela experiência. Quando nós começamos a orar, o Senhor falou com Gabriel e falou algo muito interessante e pertinente para os dias de hoje, que é algo que a igreja tem vivido. De fato, nós vemos muito crente vamos dizer assim, envolvido com isso que Deus falou. E eu queria deixar a palavra para Gabriel, para que Gabriel viesse falar detalhadamente aquilo que Deus falou com ele. Nós estávamos orando lá em Thalia e o Senhor me falou: filho, feche os olhos, porque eu lhe mostrarei algo. Quando você diz que Deus te falou, você quer dizer que a sua mente pensou isso, ou você ouviu claramente a voz do Senhor, do jeito que eu estou falando com você agora? Eu ouvi claramente a voz do Senhor. E ele me dizia: filho, vou lhe mostrar os deuses do futebol. E ele me mostrou que os deuses do futebol são os jogadores, os times, a bola, e ele dizia: o troféu também é um deus. E o Senhor me disse: quantos crentes estão colocando os jogadores de futebol acima de mim, na minha frente? E ele me dizia: filho, vou lhe mostrar mais a fundo do futebol. E ele me mostrava que antes de um jogo, cada treinador do seu time fazia um pacto com Satanás e chamava um demônio chamado Daburá e fazia um sinal satânico chamado mão chifrada para invocar aquele demônio. E ele me mostrava que de vez em quando, em algumas partidas, os jogadores colocavam objetos de feitiçaria no gol e no campo. Ele me mostrou um jogador que fazia uma oração e depois jogava um pó no gramado. E o jogador do outro time que estava com a bola caiu no chão. Mas quando ele levantou, o jogador que jogou o pó no gramado já estava com a bola. E ele me mostrou um goleiro que estava com um saco de papel e jogava também um pó na linha do gol. E ele me mostrava que toda vez que o jogador ia tentar fazer um gol, a bola não entrava de jeito nenhum. E ele me mostrou outro goleiro também fazendo um objeto de feitiçaria com um pano vermelho passando na linha do gol. Já no outro time, o jogador pegava um pano preto e passava no campo inteiro.
E o símbolo que o Senhor me dizia, ele me permitiu mostrar. E o Senhor também me disse o significado. E ele me dizia, o significado desse gesto é com a intenção de chamar algum espírito ou com a intenção de amaldiçoar uma pessoa. E ele me dizia que tinha um demônio que era adorado com esse gesto satânico. E o nome do demônio era Moloque. É interessante, Gabriel, porque a Bíblia até fala, né? O deus Moloque fazia as pessoas, passavam seus filhos no fogo para oferecer sacrifício ao deus Moloque. E é um demônio. E é interessante porque eu vou aproveitar e colocar a foto desse símbolo nesse testemunho, nessa visão, porque tem muitas pessoas que fazem esse símbolo, principalmente no meio dos jovens, dos adolescentes e os jogadores, como Deus mostrou. Porém, quando eles fazem esse símbolo, o que Deus falou é que eles estão invocando o espírito de um demônio e adorando um demônio também, como também amaldiçoando o outro time. Então aí você já vê, eu acho que nem precisa se criar uma doutrina dentro de uma igreja para dizer que não é permitido que os crentes se envolvam com futebol, porque é algo maligno, é algo pactuado com Satanás. Pronto, Gabriel, agora continue. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, isso é para a igreja? E ele falava, não, coloque no canal, pois eu permitirei que essa revelação se chegue a longe. E não só mudará a vida da igreja, como também do mundo inteiro. E não só mudará a vida dos ímpios que estão ligados com o futebol, como também dos crentes. E vale lembrar que hoje muitos crentes, né? A igreja somos nós, muitos crentes hoje estão envolvidos com futebol, ainda que a nossa igreja particularmente não permite, mas a gente sabe que sempre que tem um ou outro novo convertido que ainda não está liberto, mas que a gente precisa estar falando. Porém, a gente sabe que hoje se tornou até algo normal por aí que crentes sejam envolvidos com futebol. Não somente torcendo, assistindo o jogo, mas até mesmo comprando os seus itens. Por isso que essa palavra que nós lemos é muito pertinente, porque é uma palavra que vai falar justamente da idolatria. Agora eu queria, Gabriel, que você me falasse também algo que você falou assim que Deus te deu a visão, que foi a respeito de como as pessoas endeusavam os times e os jogadores. E como os jogadores faz tudo pelo troféu, porque o troféu é como um Deus. Como que Deus falava essa parte? Ele falava que as pessoas colocavam os jogadores acima de Deus, como se os jogadores fossem a vida das pessoas. E os jogadores também tinham Deus. O Deus deles era o troféu, porque eles faziam de tudo para conseguir o troféu. Então, no caso, o Deus é a bola em si, primeiro Deus, né? O segundo, o futebol, os times, que as pessoas também endeusam os times, os jogadores, que as pessoas idolatram, né? Chegam a fazer até quadro, muitos brigam, discutem, fazem aposta. E para os jogadores, o Deus deles é o troféu, porque o troféu é o que eles vão correr atrás, eles fazem de tudo para ter aquele troféu. E alguém pode dizer assim, não, mas eu não idolatro. Eu sirvo ao Senhor e não idolatro o futebol, não idolatro o time, eu só gosto. Mas no momento que a gente começa a participar de uma coisa que é sacrificada a Satanás, a gente está servindo a dois senhores. E a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente adora ao bezerro, ou a gente adora ao Senhor. A própria palavra vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Porque nós vamos amar mais um e odiar outro, vamos agradar mais um e outro não, né? Então é momento de decidir. O próprio Elias ali em cima do monte, ele diz... Olha, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se o seu Deus é o Deus de Israel, seguiu. Se é Baal, seguiu. Então Deus quer uma totalidade da nossa vida. Ele quer ser o centro da nossa vida, literalmente. Então, está aí o recado da parte do Senhor, que o Senhor mostrou a Gabriel de forma audível e em visão, a respeito do futebol, dos símbolos que envolvem, né, o símbolo da mão chifrada, que eu vou estar colocando aí no canal para que as pessoas vejam, os pactos que eles fazem, o que eles jogam no campo, né, o que eles pactuam para ali, para o outro time não fazer gol, para não perder, uma série de coisas. Está aí. Agora eu quero, depois desse recado, convidar você que ouviu essa revelação da parte do Senhor tremenda que Deus deu a essa criança de apenas 8 anos e se posicionar com o Senhor.
É momento de conserto, é momento de santificação. Eu quero convidar você que está afastado da presença do Senhor, você que se desviou por algum motivo, você que está fraco na fé para fazer conserto com Deus, e você que até hoje não se desviou, não estava afastado da presença do Senhor, mas por outro lado você até hoje foi viciado em futebol, ou torcia por times de futebol, ou quem sabe você já deixou até de ir para a igreja, você está para assistir jogo, você assiste jogo, você se fixa nisso, você está envolvido com o futebol. Eu quero te dizer que o Senhor é poderoso para te libertar hoje. Depende de você tomar uma decisão na tua vida e abrir mão, fazer a renúncia. Eu quero orar agora pela tua vida, você que está renunciando ao futebol e gerou temor no teu coração a partir desse momento que você ouviu essa visão da parte do Senhor. Fecha os teus olhos aí onde você está, liga o teu pensamento com o Senhor e vamos falar com Deus. Entrega a tua vida na mão do Senhor, que Ele é poderoso para te libertar e escrever o seu nome no livro da vida. Senhor, Deus e Pai, eu quero entregar, meu Pai, esta pessoa que até hoje foi escravo do futebol, seja torcendo, seja comprando seus produtos, seja idolatrando, seja só vendo o futebol, não importa. Essa pessoa agora está renunciando. Foi gerado temor no coração deste homem, deste jovem, até desta mulher. Pai querido e santo, essa pessoa está se rendendo ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor liberte pelo poder do teu Espírito Santo. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida, sela com teu precioso sangue, meu Pai, para que este homem não venha, esta mulher, este jovem não venha perder a sua salvação naquele grande dia, porque a tua palavra diz que nós não podemos, Senhor, ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Foi gerado temor, agora eu te peço que o Senhor liberte por completo, quebre todas as cadeias que envolvem a vida desta pessoa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Firma e estrutura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí o recado da parte do Senhor que foi dado ao nosso irmão, a criança Gabriel. Quem se despede é a sua irmã em Cristo, Solange Souza. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, eu queria colocar um acréscimo aqui, porque quando nós estávamos gravando com o Gabriel, por ser uma criança, a gente faz a gravação bem lentamente, ele vai explicando direitinho como foi a visão, e a gente vai gravando bem lentamente. E teve algo que ele havia me dito e eu esqueci de perguntar a ele na hora para colocar. O Gabriel falou que nessa mesma visão o Senhor mostrou para ele que alguns times, alguns técnicos e alguns jogadores, antes de entrar no campo para começar a jogar, eles se juntam em forma de um círculo, meio que abraçado ali, em forma de um círculo, sentado no chão com as pernas cruzadas, e para invocar esse demônio chamado Daburá, eles cruzam as pernas e fazem aquele símbolo mostrando o dedo do meio, que é o dedo médio, que a gente chama aqui no Nordeste de dar dedo, né? Dar dedo. Mas, na verdade, eles fazem esse símbolo para invocar um demônio. Não podemos dizer, não podemos afirmar que todos os que fazem esse símbolo fazem sabendo o seu significado, e também não podemos dizer que são todos os jogadores. Porém, o Senhor me mostrou que vários deles fazem, e o intuito é invocar esse demônio. Então, como eu lembrei agora, eu achei que era útil sim, pertinente colocar também, mesmo que fique aqui com esse acréscimo na visão, mas colocar para que todos venham ter entendimento espiritual das coisas que acontecem com relação ao futebol.